Tô bem, tô zen. Entrei pra faculdade com... Opa, tudo bem? Estamos chegando com mais uma videoaula aqui no canal da série Redação no Enem 2018. A gente pede seu like, sua inscrição, ative também o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Bom, já temos aula aqui no canal, parte 1 e parte 2, tratando da estrutura da redação no Enem. Falamos da proposta de redação, da tese, dos argumentos e também da proposta de intervenção para a temática abordada. Tudo de forma bem detalhada. Aqui na descrição você encontra os links para acessar essas aulas. Você vai encontrar também na descrição o link para acessar o guia de redação do INEP. Este guia vai te auxiliar em passo a passo da elaboração de sua redação. Portanto, surge aí a fundamentalidade de você conferir. Essa etapa de aulas que começa agora vai tratar das 5 competências da redação. Nesta aula, vamos trabalhar com a competência 1 e 2. A próxima abordará as competências 3, 4 e 5. Conhecer e compreender as competências cobradas no Enem, na prova de redação, é fundamental para que você consiga obter melhor desempenho na redação e alcançar uma excelente nota. Certinho, pessoal? Então, vamos direto conhecer quais são essas 5 competências que são cobradas na redação do Enem. A primeira é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A segunda, compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Sinalizei aqui de vermelho porque são essas duas competências que é alvo de abordagem, é alvo de discussão nessa videoaula. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E a quinta, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Só lembrando que essa competência 3, a 4 e a 5 será abordada na próxima videoaula que vai estar disponível aqui no nosso canal em breve. Antes da gente fundamentar competências 1 e 2, vamos entender como é atribuída a nota à redação. A sua redação será avaliada com base em 5 competências, sendo que cada competência vale 200 pontos, formando assim 1.000 pontos. Portanto, a sua nota será aritmética, ou seja, será a soma das notas tiradas em cada uma das competências. Certinho? 5 competências, cada uma vale 200 pontos. A soma das notas dessas 5 competências formará a sua nota final na redação do Enem. Então, é desta forma que será atribuída a nota à redação. Vamos fundamentar agora na competência 1 e 2. A 1 é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Esta competência irá avaliar a forma que você escreve, tá, pessoal? Assim, será observado se você está atendendo à formalidade da língua portuguesa ou não. Então, você deve prestar bem atenção nas questões de ortografias, de regras gramaticais, questões de regência, de concordância. Tudo isso é importante. A concordância, por exemplo, é um elemento fundamental, porque é ela que vai ajudar a você formar uma unidade textual, ajudar você a conectar os parágrafos, conectar as orações, né? Então isso é fundamental para o encadeamento, para o conjunto do seu texto, certo? E é isso que é a redação. Então, o segredo nesta competência é você prestar atenção na maneira que você escreve de forma geral, observando questões de pontuação, estruturação dos parágrafos, a maneira que você escreve, certinho? Porém, você, por mais que você deve tomar cautela na forma que você escreve, mas também não pode ficar com medo de escrever. Basta prestar atenção como você escreve. Então, essa competência vai tratar dos elementos básicos mesmo formais da língua portuguesa. Portanto, na competência 1, você deve ficar atento para atender as seguintes demandas. Saber diferenciar a linguagem escrita e oral, só lembrando que a gente não escreve da mesma forma que falando,
que a gente fala, né? E vice-versa. Então você deve prestar atenção a isso. A ortografia, né? Prestar atenção no tipo de letra que você vai escrever, nas questões de pontuação. Tomar cuidado com marca de oralidade, gírias. Jamais você pode é, escrever nas redações, porque nós estamos tratando da linguagem formal da língua portuguesa. Então, gírias aí não entram, certinho? Como eu falei anteriormente, a letra você deve prestar atenção, fazer uma letra legível, precisão vocabular, você não deve sair escrevendo qualquer coisa, e também prestar atenção na divisão silábica, na abundância de linha. Você está escrevendo, terminou a linha, não terminou de escrever a palavra completa, presta atenção na separação de sílaba para dar continuidade àquela mesma palavra na outra linha. Então, são esses critérios que você deve prestar atenção para atender ao que rege a competência 1 da redação do Enem. Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Esta competência vai avaliar o seu entendimento da proposta de redação e o atendimento ao tipo de texto que é exigido na prova de redação do Enem. Qual é esse tipo de texto? Dissertativo argumentativo. E o que é um texto dissertativo argumentativo? É um tipo textual o qual se caracteriza pelo desencadeamento de um ponto de vista a respeito da temática e o desenvolvimento de argumentos que defendem, que sustentam esse ponto de vista, essa posição tomada por você. Então, é isso que caracteriza o texto dissertativo argumentativo. Desta forma, ao você compreender a proposta de redação, assumir uma posição e trazer os argumentos que defendam essa posição, você está atendendo às exigências da competência 2 do Enem, da prova de redação do Enem. Certinho? Então, o que é que você deve prestar atenção para atender o que rege a competência 2 do Enem? Fazer uma leitura atenciosa da proposta de redação e dos textos motivadores, tá ok? Ler e reler para entender bem o que exige a proposta. Não copie trechos dos textos motivadores, eles apenas foram colocados ali para fazer você refletir sobre o tema, fazer você entender, te auxiliar no entendimento da proposta, certinho? E antes de começar a sair escrevendo, pare, pense, reflita qual será seu ponto de vista e quais os argumentos que você vai usar para defender. Além disso, para atender também a esta competência 2, mostrar que você está atualizado, né, com o que acontece no mundo é fundamental. Por isso, traga dados, fatos comprováveis, tudo para inserir na sua redação. Porém, esses dados, esses fatos devem estar de acordo com o tema. Jamais você vai sair colocando dados soltos lá sem nenhuma conexão com o tema. Deve estar de acordo com a temática abordada, certinho? Então, ao você trazer esses dados, esses elementos que enriquecem a sua redação de acordo com o tema, isso vai estar demonstrando a sua riqueza de conhecimento com relação ao tema e mostrar que você está atualizado com o que acontece no mundo. Outro elemento principal, tome bastante cuidado para não causar fuga do tema da redação, ou então causar uma fuga total ou fuga parcial. A fuga total é fugir do tema, sair de um tema para outro, dar um salto temático. A fuga parcial é você não dar foco ao que deve ser dado, não dar foco à temática principal, certinho? Então, bastante cuidado para não fugir. Falando da estruturação geral da redação, você deve apresentar uma tese com argumentos consistentes de defesa dessa posição tomada por você e fechar com uma proposta de solução, uma intervenção para a resolução do problema abordado ao longo do texto. Isso irá atender ao tipo de texto dissertativo argumentativo, que, repito, é o tipo de texto cobrado no Enem. Uma dica importante para enriquecer seus argumentos de acordo com a temática é a utilização de estratégias argumentativas, que se refere direto àquilo que eu falei anteriormente.
trazer dados comprováveis, fatos a respeito daquela temática, a respeito daquele assunto que está sendo pautado. E isso vai mostrar o seu conhecimento com relação ao assunto e também mostrar que você está atualizado com relação ao que acontece no mundo. Além disso, o uso de conectivos, por exemplo, para a estruturação e encadeamento da sua redação, são outros elementos principais. Em versões do Enem, né, em outros Enems anteriores, o que foi que aconteceu? Segundo dados levantados pelo próprio MEC, uma das maiores causas de nota zero em algumas redações foi fuga do tema e o não atendimento ao tipo de texto dissertativo argumentativo. Então, se você fugir do tema ou não atender ao tipo dissertativo argumentativo, a sua redação nem será corrigida. Então, você deve ficar ligado para não se afastar do tema, ou não fugir totalmente, certo? E prestar atenção se você está atendendo ao tipo de texto que é cobrado no Enem. Então, fique ligado. Ofertamos aqui temas para você praticar a redação. São eles: violência urbana, corrupção na política, homofobia, desigualdade social, sistema carcerário, dentre outros que nós vamos trazer aqui nas próximas videoaulas da série. Treinar é muito importante para você aprender e de fato elaborar a redação. Afinal, a gente não aprende nada se não for com a prática, né? Além disso, um desses temas também pode eventualmente cair na prova de redação do Enem 2018. Quem sabe, né? Então, vamos praticar. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe também com seus amigos e colegas. E na próxima videoaula, vamos tratar das competências 3, 4 e 5. Portanto, fique ligado. Tô bem, tô zen. Entrei pra faculdade com o Enem. Aluno dedicado, tá despreocupado. Tem vaga no SISU, sistema unificado. A faculdade é bacana, mas você tá sem grana. Com as bolsas do ProUni, cê garante o diploma. Aluno nota 10, conta com FIES. Financiamento estudantil, sem se enrolar com os papéis. Tô bem, tô zen. Entrei pra faculdade com o Enem.